Essa da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais um culto, outro culto de doutrina, culto que a gente para, né, para aprender mais da palavra do Senhor. E hoje a gente possa abrir nosso coração para receber do nosso Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém. Peço que a igreja de pé para que a gente possa estar na oração inicial. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecido seja o teu eterno nome, Senhor. Toda honra e toda glória, Deus, seja dada a ti, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, reunidos em teu nome, Deus, para te agradecer, Senhor, por mais um dia estar na tua casa, estar na tua presença, Senhor, estar aqui podendo te cultuar e te dar o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração aqui, Senhor, porque és merecedor de tudo. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, daquilo que cometemos, ó Deus, que não agradou a ti, Senhor. Vem retirando de nós, vem nos transformando, vem nos restaurando, nos purificando dia após dia, ó Deus, para fazer a tua santa vontade. Senhor, vem falar conosco, Deus, vem estar presente neste lugar, ó Deus. Vem se fazer presente, ó Deus, na nossa vida, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um que chegou aqui, ó Deus. Tu sabes o que cada um aqui necessita, tu sabes o que cada um tem passado, ó Deus. Então fala conosco, nos purifica, nos cura, nos liberta, ó Deus, de todo o mal, ó Deus. O Senhor possa estar cada dia, ó Deus, nos enchendo da tua santa presença, ó Deus. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos estar fazendo a leitura da palavra. Amém? Peço que abram suas Bíblias em Mateus 8, de 1 a 4. Amém? Amém. O título fala a cura de um leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta-te a oferta que você determinou para servir de testemunho. Amém? Amém. Essa passagem fala, né, da cura de um leproso. Naquela época, os leprosos não podiam, né, ficar junto com as outras pessoas, né, porque é uma doença contagiosa. E ele era totalmente excluído da sociedade. Mas Jesus, ele, né, se encheu de fé, vendo Jesus ali passando, né, ele se encheu de fé, o adorou, né, e creu, né, usou a sua fé para pedir a cura para Jesus. Né, ele acreditou, ele creu que Jesus podia curá-lo, que Jesus, né, fez lá e curou. E ele não só curou aquele homem, né? Ele estabeleceu, né, a vida deste homem, né, na sociedade. Ele só pôde voltar para a sociedade. Então Jesus é aquele, né, que pode não só trazer cura física, mas ele pode trazer a cura espiritual, a cura emocional, né, que tanto a gente precisa. Todos os tipos de cura o Senhor pode, né? Todos os milagres que necessitamos o Senhor pode fazer. Então, que a gente cada dia busque crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas na nossa vida. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor,
Queremos te agradecer, Senhor, pela tua santa palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor, por ser esse Deus maravilhoso, esse Deus de cura, esse Deus de milagre, esse Deus que a gente pode esperar, pode sentir de esperança, porque o Senhor é aquele que tudo pode fazer, aquele que espera o Senhor, pode saber que vai receber de ti, ó Deus, o melhor, porque tu és aquele que faz o melhor pelos teus filhos, ó Deus. Muito obrigada por ser esse Pai cuidadoso, esse Pai de amor, esse amor tão grande que nos constrange. Muito obrigada, Senhor, principalmente pela nossa salvação, ó Deus. Somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pois não merecemos nada, mas o Senhor é aquele que entregou a sua vida para que a gente hoje pudesse ter vida e estarmos aqui juntos te adorando, Senhor. Que cada dia a gente venha te adorar. E na oportunidade eu convido a nossa irmã Laíse para estar adorando ao Senhor. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. A vontade do Senhor Jesus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Que nós possamos entender isso a cada dia e receber o que Deus quer para a nossa vida. A dor não mata, se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. O milagre sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer
que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Amém. Que nós possamos, né, saber e entender o que Deus quer para a nossa vida. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Vamos passar para o momento ofertório. Eu convido o irmão Luciano para estar recolhendo os dízimos e as ofertas. E a irmã Paula para estar adorando ao Senhor. Amém? Graça e paz a todos os irmãos. Antes de estar adorando ao Senhor, quero deixar para a meditação toda a igreja, que se encontra em Isaías 55, e o versículo 8 e 9, é onde nos fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pois tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz, filho, isso é pra você caminhar. Tu recebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem
guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou. 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 Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui em nosso meio, Jesus. A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Aleluia. Glória, glória, nós damos a Ti, Jesus. E aqui a resposta do Senhor para o que você veio buscar. Que o Senhor, Ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve e estará sempre com você. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por estarmos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. E abençoe aqueles que não puderem dizimar, Senhor, nem ofertar, Senhor. Mas tu sabes o coração de cada um deles, Senhor. Senhor, faz entrar pelas portas mais dizimistas, Senhor, na tua casa, Senhor. Mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Senhor. Pois tu sabes, Senhor, que a seara é grande, Senhor. E precisa de trabalhadores, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou estar adorando ao Senhor, amém? O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim.
cuida de mim. Amém. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar dirigindo o culto. Agradeço a oportunidade, agradeço ao meu pastor, a quem colocou, né, Paula, que me colocou para dirigir hoje. Que Deus abençoe. Amém? O pastor está com a palavra agora. Amém? Glória a Deus. Deu cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, pelo privilégio de estarmos na presença do nosso Deus, sabendo que Ele estará aqui neste lugar, amém? Sabendo que Ele tem cuidado de nós e Ele tem sido a nossa força todos os dias, assim como cantado aqui neste momento, né? Ele é aquele que nos ajuda, nos fortalece, nos faz estar de pé, estarmos vivos na sua presença. Né? Glória a Deus por isso. Né? E ainda que as lutas se levantem, e ainda que as dificuldades venham, mas nós estamos de pé na presença do nosso Deus. Porque verdadeiramente Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida da nossa casa, da nossa família. Né? E é importante, né? Chega final do ano, é um momento que paramos para meditarmos um pouco, analisarmos como foi o ano que passou, fazer planos para o que vai entrar, né? Mas diante de tudo isso, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Porque Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Amém? Ele é o princípio e o fim. Também queremos louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida, né, de Mateus e a sua noiva, né, Gabriela. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Um prazer tê-los aqui junto conosco. Eles fazem parte ali da Igreja Batista Fé, né, do pastor Rosivaldo. Que Deus abençoe a vida de vocês, a igreja. Né, amigo meu trabalha ali comigo na Compesa. E ele está nos honrando com a sua visita aqui, junto com a sua noiva. E é um prazer tê-lo. Fiquem à vontade para voltar quantas vezes quiserem. Né? Só mais uma casa, mais uma família que nós fazemos parte. Né? E chegaremos lá também, na casa, né, na igreja, né, do nosso irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hoje, culto de doutrina, culto de ensino. O Senhor colocou uma palavra em meu coração. Estaremos meditando um pouco. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Estaremos lendo a partir do versículo 4. Nesta noite eu queria estar falando sobre a luta de se mantermos na presença do Senhor, e a importância e a necessidade de estarmos na sua presença. E o texto aqui em Hebreus 12, 4, amém? Diz assim o texto: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não a corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tenhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos.
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie, e o que é manco, antes seja curado. Amém? Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. Ó Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações. Ministra, Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Que nós não venhamos ser só ouvintes, mas também praticantes. Que nós venhamos colocar a Tua palavra todos os dias em nossas vidas. Pois, Senhor, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Nos ajude a estarmos firmados, Senhor, nela, e usarmos para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Purifica as nossas vidas, Senhor, a Tua palavra, ela purifica o homem, ele purifica o nosso ser. Ó Deus, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Ministra, Deus, aos nossos corações, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas transformados todos os dias pela Tua palavra. É isso, Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui na carta aos Hebreus vai estar falando aqui um pouco das provações que também ela revela o amor de Deus para as nossas vidas. Algumas provações que muitas vezes até se levantam em nossa caminhada, que muitas vezes nós até não compreendemos. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para todas as coisas. E Ele, como Pai que ama, né, o seu filho, que Ele quer ver o seu filho acertando, que Ele quer ver os seus filhos andando na sua presença, né, muitas vezes Ele tem uma forma de trabalhar. Ele tem uma forma de lidar, de educar-nos, né? Ele tem uma faculdade para nós, e muitas vezes não é da nossa forma, não é como nós queremos ou pensamos, mas o Senhor, Ele tem uma forma de trabalhar. Porém, irmãos, nós sabemos que na nossa caminhada, uma das coisas mais que nos afasta da presença de Deus é o pecado, né? Não existe comunhão de Deus e o pecado, porque diz a palavra do Senhor, nos diz que o nosso Deus, Ele é santo. E a palavra nos ensina que nós devemos ser santos como nosso Deus é santo. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E é necessário nós buscarmos a imitarmos o nosso Deus, o nosso Senhor. É claro que nós não chegaremos, né, enquanto estivermos aqui nesta terra, ao tal alto grau de santidade de Deus, é claro, né, porque até então ainda temos nossas falhas, temos os nossos pecados, erramos em algum momento, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele deseja que nós sejamos santos, amém? Deus, Ele deseja que eu e você busquemos santidade, e sabemos que num tempo presente, sabemos que nos dias que passamos, os dias atuais, cada vez mais tem sido difícil, né, porque as mídias, este mundo, a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, ele é cercado, né, de muitos pecados e tentações que nos rodeia, que nos tenta, que nos oferece, e há uma luta, né? A palavra do Senhor nos diz que, né, nós somos templo e morada do Espírito Santo, e agora, irmãos, existe uma luta que agora lutamos contra o pecado, nós não podemos mais deixar a natureza pecaminosa ela prevalecer. Nós não podemos mais deixar que a carne ela venha vencer o Espírito. E com isso, irmãos, há uma luta. Eu conheci um pastor que ele dizia que todos os dias antes dele sair de casa,
Ele olhava assim no espelho e dizia: olha, hoje não tem vez para você. Ele estava falando com ele mesmo, dizendo para a sua carne, dizendo que ele não daria chance para ela ali naquele dia. E ali ele já começava orando, ele já começava pedindo ao Senhor a sua graça, para que ele pudesse, né, estar lutando e vencendo o pecado, as armadilhas do inimigo, né? E sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escrevendo, né, aos Coríntios, ele vai dizer que existe uma lei, né, que lutava contra ele. E já não era ele, porque ele dizia: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero fazer, sim, eu faço. E ele começa a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta lei? E aí ele diz: glória a Deus, graças a Deus por Jesus. Porque Jesus, ele veio justamente com essa proposta para nos libertar do império do pecado. Hoje o pecado já não pode mais nos dominar, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. E a palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. E aqui o escritor, os Hebreus, ele vai falar desta luta. Ele vai falar deste combate que nós travamos todos os dias. Que, como muitos pratos que sobrevêm, né, para as nossas vidas, isso faz me lembrar até de Noé. A Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo na sua geração. E não era diferente, irmãos, porque o pecado também dominava ali na época de Noé. Tanto é que Deus, ele trouxe o dilúvio por causa disso. Porque toda a terra, ela estava pecaminosa, o coração e a mente do homem pensava mal continuamente. E por isso que Deus, ele trouxe ali destruição. Assim como foi o caso de Sodoma e Gomorra também. Porque o pecado ali, subiu ali até as narinas de Deus, e Deus, ele trouxe ali uma sentença. E não é isso que Deus, ele quer para nós. Porque ele, como pai, ele disciplina. Ele não quer que nós venhamos ser sentenciados à morte eterna. E por causa disso, muitas vezes, ele vem e nos disciplina de alguma maneira para nós estarmos mais perto dele. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer aqui no versículo 4, dizendo: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. O que é que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando muitas vezes, né, daquelas lutas que no tempo passado eles combatiam, eles lutavam até nas arenas, que eles disputavam até um prêmio ou coisa dessa natureza, até a sua própria existência. Muitas vezes eles saíam ali, depois do combate, todos ensanguentados. Eles saíam ali todos molhados, devido à luta ferrenha que acontecia naquele tempo. Mas muitas vezes eles saíam vencedores. E aí ele faz esta alusão com o pecado, a nossa luta com o pecado, o combate que nós travamos todos os dias. Muitas vezes vai ser necessário que nós tenhamos este mesmo entendimento, né? Que nós devemos lutar com todas as nossas forças. Porque nós não estamos lutando, irmãos, por alguma coisa supérflua, mas nós estamos lutando para se mantermos na presença do nosso Deus, para se mantermos em comunhão com Ele, e não é por qualquer coisa, né? E aí ele diz que a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue, porque muitas vezes, irmãos, quando entramos, né, na presença do nosso Deus, se entregamos ao nosso Deus verdadeiramente, a Bíblia diz que aqueles que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. E quando nós um dia que levantamos a nossa mão para o Senhor para dizer: agora eu vou seguir a Cristo, né, nós também estamos comprando uma briga com o inimigo. Porque ele vai começar a nos oferecer os pratos, ele vai começar a nos tentar, ele vai começar a lançar, né, até as condições favoráveis para nós adentrarmos no pecado. Mas aí, irmãos, o Espírito Santo que habita em nós agora estaremos juntamente com ele lutando e combatendo. E aí, muitas vezes, muitos que entram, que passam a andar na presença do Senhor, às vezes na primeira batalha, já desistem. Às vezes nem pingou o sangue ainda. Não é verdade? Às vezes acontece de entrar na presença do Senhor, o inimigo, ele começa a lutar, assim como foi o caso de Jó, né?
Jó, um homem temente, um homem cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. E ali o inimigo tentou contra a vida de Jó. E Jó, irmãos, ele, em tudo que ele passou, alguém chega até a dizer assim, né, que Jó é um caso à parte da Bíblia. Ninguém aguentaria o que Jó passou. Mas, meus irmãos, né, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a palavra do Senhor nos diz que maior é o que está conosco do que o que está aí fora no mundo. Então nós venceremos. Deus, ele nos dá as condições para vencermos o pecado. E aí alguém para no meio da caminhada, pastor, porque servir a Deus é muito difícil, verdadeiramente. Sabemos que não é fácil, porque estamos sendo tentados todos os dias, estamos lutando contra o pecado todos os dias. Mas ele escreve com essa intenção, irmãos, porque Jesus mesmo, ele padeceu. Se você ver aí em Lucas capítulo 22, versículo 38 ao 46, eu vou pedir para Vinícius estar nos ajudando aqui, e os irmãos estejam acompanhando, porque ele vai dizer assim, olha, e eles disseram, Senhor, temos aqui 2 espadas, Lucas 22, 38, temos aqui 2 espadas, e ele lhe respondeu, é o bastante. Então Jesus saiu e, conforme seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. E ali chegando, disse-lhe, orai, para que não entreis em tentação. O Senhor, ele fala com os discípulos, o Senhor, ele está indo para o Getsemane, já estava próximo de Jesus, ele ser crucificado, e ele chama os seus discípulos e diz, olha, vocês vão ficar aqui orando, né? Vão orar comigo, porque o espírito de vocês estão pronto, mas a carne de vocês é fraca. Mas então orai comigo. E ali chegando, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava. E dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se o quê? Em gotas de sangue, e caíam no chão. Veja, irmãos, que a aflição que o Senhor estava passando ali, a angústia que ele estava passando ali, irmãos, era tão intensa. E quem escreveu foi Lucas, ele era doutor, né, médico, e ele sabia justamente do que ele estava falando, a ponto de ele dizer que, né, o suor do Senhor se tornou como gotas de sangue. Jesus, ele estava em uma luta tremenda, não que ele estava lutando ali contra o pecado, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Pelo contrário, ele estava levando os pecados de todos nós sobre si, diz a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele estava em grande angústia ali. E ali ele orava cada vez mais. E aí existe uma pergunta, irmão, isso nos traz uma pergunta, né? No momento das angústias que nós passamos, às vezes nas tentações que o inimigo ele vem contra as nossas vidas, nos combates que travamos todas as nossas vidas, qual é a atitude que nós estamos tomando? Será que nós dormimos como os discípulos? Ou oramos? Ou lutamos, ou combatemos em oração? Há uma forma, irmãos, de vencermos através da oração. Tem um filme bem conhecido aí, né, conhecido como Quarto de Guerra. Um filme bastante interessante. Quem não assistiu, eu, né, indico para que assista. Né, que fala justamente de vencer as suas guerras em um quarto, orando. Sabemos que não é fácil, esse mundo luta contra nossas vidas. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele é um exemplo para nós. Ele lutava ali a ponto, né, de seu suor tornar-se em gotas de sangue. E aí o texto continua. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e o achou dormindo de tanta tristeza. Pode continuar. E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O que é que o Senhor ele estava falando aqui, irmãos? O que é que ele estava querendo dizer? Né? Porque nós podemos ser até tentados. Nós, em alguma situação,
podemos até visualizar o pecado, mas quando você entra em tentação, o negócio é mais difícil. A luta vai ser mais difícil. Nós estamos em uma batalha, então nós devemos orar a Deus para nem entrar na tentação. Porque uma coisa, irmãos, é você, né, os seus olhos, né, cobiçar algo. Uma coisa é a sua carne desejar algo. Outra coisa é algo oferecer-se para a sua carne. É a tentação vir até você. Não entreis em tentação. E aí há uma oportunidade de nós dizermos não, de nós lutarmos contra o pecado. E aí, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele estava falando isso para eles. Olha, vigiai e orai. Estejam orando para que vocês não entrem em tentação. Porque uma coisa, irmãos, é essa situação, nós estarmos de longe. E outra coisa é você estar de perto, como foi o caso de Davi. Que ali ele se sentiu tentado devido, né, um erro do próprio rei Davi, aonde era para ele estar na guerra, mas ele estava no palácio. E ali, irmãos, ele, por falta de vigilância, por falta de entendimento, ele terminou, né, cedendo à tentação, porque ele entrou e foi cobiçado ali. E ali o nível já foi diferente de luta, de combate, e ele não resistiu. E é isso que o texto ele está dizendo para nós, porque aí ele vai dizer o seguinte, passa mais uma, Vinícius, por favor. Enquanto Jesus falava, seguia uma... Volta, acho que eu não li o outro. E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Enquanto Jesus falava, seguia uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha em frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Né? Então, veja que o próprio Judas, irmãos, ele se deixou ser tentado. Ele entrou e a gente sabe qual foi o destino e o final de Judas, por causa do pecado. Mas o Senhor ele nos aconselha desta maneira, e o texto aqui em Hebreus, ele vai estar falando deste combate, a ponto, irmãos, de lutarmos, a ponto de se esforçarmos, se preciso for até derramarmos sangue nesta batalha. Porque nós estamos lutando, irmãos, para se mantermos na presença do nosso Senhor. Veja que o versículo 3 do capítulo 12 de Hebreus vai dizer: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatingueis desmaiando em vossa alma. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, ele vai estar tratando sobre isso, e ele vai estar usando Jesus como modelo para as nossas vidas. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Jesus, ele suportou, irmãos. Você pode dizer até, mas ele era Deus. Ele era Jesus. Né? Mas o Senhor, ele estava combatendo ali como homem também. Ele em tudo foi tentado, diz a palavra do Senhor. Né? E ele suportou toda a oposição. Ele suportou todas as oposições ali dos pecadores, diz a palavra do Senhor, contra si mesmo. E aí ele dá um exemplo para que vocês não fatingueis, desmaiando em vossa alma. Porque tem muita gente, irmãos, parando na caminhada por causa do pecado. E sabemos que o pecado enfraquece mesmo. Sabemos que quando nós vamos alimentando a nossa carne com o pecado, dando vazão a ela, irmãos, se nós continuarmos, vai chegar uma hora que vamos perecer. E é isso que Jesus ele nos aconselha, é isso que o escritor aos Hebreus ele nos mostra, para que nós estejamos firmes. Então, cada um de nós não venhamos brincar com o pecado, porque tem muita gente brincando aí com o pecado. Tem pessoas que têm até um pecadinho de estimação, que todos os dias vai lá e alisa ele. Mas nós devemos lutar, irmãos, a ponto, se preciso for, de derramarmos sangue. Precisamos lutar contra, precisamos repugnar o pecado, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Né? Porque a nossa luta, irmãos, aqui é para conquistar, aleluia, algo muito superior que a mente humana aqui possa compreender. Você que é servo e serva do Senhor, você já compreende isso. O apóstolo Paulo, né, ele escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, o capítulo 9, o versículo 24,
Ele vai dizer que a nossa luta, irmãos, aqui nesta terra é para conquistar algo muito maior, muito melhor. É uma coroa de glória. Aleluia. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 9. Deixe Hebreus aí marcado, né, em capítulo 12, e vá para 1 Coríntios capítulo 9. Justamente, nós passamos a tratar o pecado, né, como algo que vamos levando, empurrando com a barriga, e depois nós vemos as consequências, né? A Bíblia diz: vinde como estáis, mas não é para ficar como está. O Evangelho, ele traz transformação na vida do ser humano. Aleluia. E o Senhor, como diante da sua santidade, ele vai nos aproximando dele através da santificação. E aí, em 1 Coríntios, o capítulo 9, o versículo 24, eu vou abrir aqui. Se alguém quiser ler, pode ficar à vontade também, viu? Capítulo 9, versículo 24 ao 37. Amém. E aí, Paulo, era 27, eu falei 37. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, desta luta. E ele fala da nossa caminhada, né? Nós estamos, irmãos, em uma luta. Nós somos como soldados de Cristo. E ele compara ali, ele faz uma analogia de um atleta, né? Naqueles jogos que existia ali, em tempo de Atenas ali. E ele faz uma analogia e ele diz aqui, né, aqui no versículo 24, ele vai começar dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. E aí ele vai dizer: correi de uma tal maneira que alcanceis. Nós estamos, irmãos, em uma carreira, e o nosso destino é os céus. E cada um que está aqui, irmãos, deve se esforçar para chegar lá. Jesus, ele já fez a sua parte. A salvação é pela graça, não é de graça, é pela graça, né? Não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. É necessário lutarmos, combatermos contra o pecado. É necessário se esforçarmos. Aí ele diz: tudo faço, né? Aqui no versículo 25 ele diz: todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, eles lutavam para alcançar uma coroa de louros, que aqueles matos que colocavam na cabeça, e eles eram ali coroados, mas aquilo no outro dia murchava, não tinha valor algum. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: não, a nossa carreira não, aleluia. Ele diz: nós, porém, uma incorruptível. É algo que tem valor, irmãos. Aleluia, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que você está combatendo, lutando. As pessoas muitas vezes não querem viver uma vida de compromisso na presença do Senhor, não querem viver uma vida de santidade, não querem se esforçar a lutar contra o pecado, né? Tanto faz, tanto fez. Às vezes está com um pé fora da igreja, outro dentro. Hoje eu vou buscar o Senhor, amanhã já não busca, e qualquer coisa já sai da presença do Senhor e não faz questão, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que eu estou lutando, eu estou combatendo, né? O Senhor Jesus, quando teve um encontro com ele no caminho de Damasco, disse para ele: olha, Saulo, você vai ver o quanto vai valer a pena você padecer por causa do meu nome.
Você vai ver o quanto é importante me servir verdadeiramente. Porque, irmãos, quando nós vamos tendo comunhão com o Senhor, quando nós vamos tendo experiências pessoais com o Senhor, aleluia, nós trocamos tudo, nós trocamos o pecado, as coisas deste mundo. Quem aqui, meus irmãos, era no passado quando não servia ao Senhor? Quem era você? Mas hoje você estar aqui, lavado, remido, transformado, o Senhor te deu um banho, te deu um novo nome, aleluia, Ele mudou a tua história, a tua trajetória, por isso que vale a pena cada dia mais, irmãos, estarmos em constante combate, para permanecermos na presença do nosso Deus, aleluia. Aí ele diz, nós não estamos desferindo golpes no ar, não, assim corro também eu, no versículo 26, não sem meta, assim luto, não como desferindo o golpe no ar, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aleluia. Você quer ser aprovado no final? O Senhor, Ele quer falar para cada um de nós, naquele último dia, e dizer assim, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado para vocês. E a gente vai chegar lá e vai dizer, valeu a pena. As lutas que travei, as dificuldades que passei, é feito o hino que Silvânia cantou aqui, eu sobrevivi. Mas sobrevivi adorando, sobrevivi na presença do Senhor, me esforçando. Aleluia, e naquele dia vai valer a pena, porque nós não estamos lutando por alguma coisa incerta, como se nós estivéssemos golpeando o ar, como o apóstolo Paulo diz aqui, não. Aleluia. Aí o texto continua lá em Hebreus, no capítulo 12, aqui no versículo 5, ele vai dizer o seguinte, estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Aleluia. O texto, irmãos, ele fala que muitas vezes, irmãos, diante da nossa caminhada, somos até reprovados pelo Senhor. O versículo 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Aí ele diz no versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois abastardos e não filhos. O que é que o Senhor está falando aqui através desse texto? Ele está falando se você está sendo disciplinado pelo Senhor, se o Senhor ele está corrigindo você, é porque você é filho. Aleluia. Tem pessoas que estão aí fora, irmãos, que estão no mundo, que não têm compromisso com o Senhor. A Bíblia diz que eles vivem deliberadamente pecando. O texto lá de Romanos, o capítulo 1, a carta de Romanos, vai dizer que o Senhor vos entregou as suas paixões para pecarem de forma desenfreada. Por quê? Porque eles amaram mais a criatura do que o Criador. O Senhor se apresentou, o Senhor se deu a conhecer ao homem. Se você for para os primeiros textos ali de Gênesis, você vai ver o Senhor se revelando. O Senhor falando com Abraão, o Senhor falando com Jacó, com Isaac, Deus se revelando para Noé, Deus se revelando para o homem, dizendo que Ele quer, aleluia, nos tornar filhos dEle. Que nós andemos na sua presença, mas o pecado, irmãos, muitas vezes, os afastou. E por causa disso, eles passaram a adorar mais as suas vontades, e a Bíblia diz que nos últimos tempos se levantariam homens amantes de si mesmo. Ou seja, que amaria mais a sua vontade, que amaria mais o pecado, a sua carne, do que a vontade de Deus. Mas aquele que serve ao Senhor, ele repugna o pecado. Aquele que conheceu ao Senhor, que teve um encontro pessoal com o Senhor, porque, irmãos, a criatura, ela se satisfaz no seu Criador. Nós se satisfazemos nele. É nele que está a nossa alegria, a nossa satisfação. E é por isso, irmãos, que quando vem o pecado, Davi, quando ele falhou, ele correu para a presença do Senhor e ali ele foi reprovado pelo Senhor. Quem lembra que o profeta Natan foi lá na casa dele? E chegou lá e disse, olha,
Davi, e começou a contar uma história de um homem que havia tomado a única jumentinha, né, o único bezerrinho que um homem pobre tinha. E ali ele foi contando a história, e Davi disse: este homem, ele é digno de morte. E aí Natan disse: este homem é você, Davi. E Davi, ele desesperado, reconhece a sua falha. E ele corre para a presença do Senhor. E ele diz: Deus, cria em mim um coração puro. Senhor, olha para dentro de mim, tira tudo que não te agrada. Ó Senhor, me guia nos caminhos retos. E ele começa a orar ao Senhor, e ele começa a dizer: Deus, volta a me dar a alegria da salvação, porque ele começa a perder a presença do Senhor por causa do pecado, mas ele começa a combater, ele começa a lutar, ele começa a buscar a presença do Senhor até ele ser abraçado de volta, porque, irmãos, houve uma reprovação do Senhor. Porque lá no versículo 5, vai dizer da exortação de como um filho discorre convosco, e filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele quando és reprovado. O que é que ele está dizendo, irmãos? Davi, ele foi reprovado pelo Senhor. É quando falhamos, e o Espírito Santo, ele vem e diz: olha, você está errado. Você precisa mudar a sua conduta. Você precisa trilhar um novo caminho. Se você quer a presença do Senhor, aleluia. Será que nós lutamos, irmãos, pela presença do Senhor? Será que nós lutamos, aleluia, para se mantermos perto dEle? Ou nós estamos, irmãos, tratando Deus como qualquer coisa? Ou quando não lutamos todos os dias contra o pecado, dizendo: Senhor, eu preciso da Tua presença, e lutamos em oração, e lutamos em jejum, e lutamos em busca aqui na casa do Senhor, porque é necessário estarmos aqui juntos, irmãos. É necessário buscarmos a presença do Senhor, porque muitas vezes o Senhor, ele está nos reprovando, mas se Ele está nos reprovando é porque Ele quer que nós sejamos aprovados. Ele muitas vezes vai aplicar as provas para as nossas vidas, e as provas vão estar aí no nosso dia a dia. Podemos até ser reprovados, irmãos, mas nós estamos na caminhada. O Senhor tem recuperação, amém? Aleluia. Ele nos dá a oportunidade de fazermos a recuperação. Ele nos dá a oportunidade, aleluia, de transformação, de regeneração, de santificação, de purificação. E era isso que ele estava falando, porque era para a disciplina que perseverais. Lá no versículo 7 ele diz: Deus vos trata como filho. Quem aqui, irmãos, muitas vezes eu já apanhei muito da minha mãe. E até hoje eu agradeço as pisas que eu levei, porque a intenção era para que eu acertasse. E é assim que Deus faz conosco. A intenção é para que nós venhamos estar em santidade na sua presença. A intenção é para que estejamos mais próximos dele. Às vezes o Senhor, ele vai nos reprovar e vai aplicar a disciplina. E aí muitos que fazem desmaia. Começa a botar culpa em Deus. Começa a dizer: mas Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Veja, irmãos, que Jó, irmãos, ele foi ali disciplinado, não que ele não tivesse pecado, mas ali ele estava sendo provado para o diabo, que ele amava mais o Senhor do que as lutas e as disciplinas que sobrevinham sobre ele. Ele não deixaria o Senhor, se Deus o disciplinasse, se Deus o provasse, ou se Deus colocasse ele na abundância, ele todo o tempo estava servindo ao Senhor. Ele não deixaria o Senhor por nada. Mas quantos, irmãos, quando vem a disciplina, porque nós queremos estar muitas vezes em pecado, nós queremos estar muitas vezes distante da presença do Senhor, mas não queremos nem a disciplina de Deus. Mas se Deus, ele está nos disciplinando, mas se Deus, ele está, aleluia, aplicando uma prova, uma disciplina, é porque Ele nos quer de volta. Ele nos quer na sua presença. Aleluia. Aí no versículo 7 ele diz: é para a disciplina que perseverais. Não é para desmaiar, não, é para perseverar. Amém? Deus vos trata como um filho, pois a que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então se preocupe.
se não está vindo correção da parte do Senhor, se não está vindo disciplina. Veja que Jó falou lá no capítulo 5, pedi para Vinícius abrir aqui, Jó capítulo 5, versículo 17 ao 18. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não despreze a correção do Todo-Poderoso. Não despreze, irmãos. Porque é feliz se Deus está te corrigindo. Se Deus está nos ensinando. Se o Espírito Santo, ele nos procura. Se o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações e diz: filho, você está errado. Filha, você está errado. Procure acertar. Porque diz a palavra do Senhor: pois ele abre a ferida. O Senhor, ele sabe bem, irmãos. E ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. Aleluia. O Senhor mesmo abre a ferida, irmãos. Às vezes ele vai tocar em nós. Enquanto Jacó lutava com o anjo, aí Deus toca aqui, ó, no lado dele. Aí ele fica mancando. Mas era o Senhor tratando, irmão. Era o Senhor forjando o caráter de Jacó. Porque ele era suplantador, era enganador, enganou muitas vezes o seu irmão. Outro, Isaú, que trocou o seu direito de primogenitura, começou a andar na presença do Senhor de forma, né, que não dava valor às coisas de Deus, à primogenitura, porque ele era filho. E o primeiro filho tinha mais direito, mas ele não deu valor, irmão. Quantas vezes nós não damos valor o que Deus tem colocado em nossas vidas? O que Deus tem feito em nossas vidas? Quantas vezes nós não temos compreendido o amor de Deus e muitas vezes tratamos o Senhor, né? Deus, ele tem nos abençoado tanto e a maior bênção que um homem ele pode receber é o Espírito Santo dele dentro de nós. E muitas vezes nós não valorizamos isso, não lutamos, não combatemos, não derramamos sangue. Aleluias. Mas ele, irmãos, sabe nos tratar. É como um vaso nas mãos do oleiro, né? Ele sabe tratar, irmãos. Ele sabe abrir a ferida. Mas ele também sabe curar. Ele também sabe fazer a cicatriz. Ele também sabe, aleluia, fechar a ferida. Né? Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os desejos e as intenções do nosso coração. Aleluia. Então, irmãos, muitas vezes estamos feridos. Porque o mesmo Deus, ele mesmo que abriu a ferida para que nós venhamos parar um pouco e dizer: Senhor, o que é que estará acontecendo? Porque muitas vezes, irmãos, estamos de uma forma tão desenfreada. Estamos tão insensíveis à voz do Senhor que é necessário Deus tocar em nós. Às vezes estamos tão insensíveis à sua palavra, ao Espírito Santo. E às vezes Deus, ele toca em nós para ver se a gente para um pouco. E diz: filho, não é assim que eu quero você. Não foi assim que eu chamei você. Não foi para isso que eu chamei você. Aí vem a palavra lá no nosso coração. E aí ele começa a nos tratar. Ele começa a trabalhar em nós. Aleluia. E quando vê, nós estamos de volta na sua presença. Porque é isso que ele quer para o homem. Aí lá no versículo 10, irmãos, ele vai falar do propósito. Qual é o propósito da disciplina de Deus? Qual é o propósito? Ele vai dizer, irmãos, lá: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós aplicamos uma disciplina, até como pastor mesmo, né? Claro que não é desejoso do pastor estar disciplinando ninguém, nem o próprio Deus, mas é necessário, muitas vezes é necessário para que, né, nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais, venhamos entender, porque, né, o texto está dizendo: olha, muitas vezes vocês foram disciplinados pelos pais de vocês. Muitas vezes eles cuidou de você, ou em alguma situação, ele tratou você com mais rigidez e você precisou obedecer ali. Por que não aos pais espirituais? Aleluia. Por que não quando Deus muitas vezes nos disciplina e não o obedecemos e não continuamos na sua presença?
Mas muitos irmãos, quando vem a disciplina de Deus, olha, bate em retirada e vai-se embora. Não aguenta, por isso que o texto está dizendo, não desmaieis, não. Ficai firme. Aleluia. Né? Eu sou do tempo ali, né? Eu acredito que tem gente até mais velho do que eu, mas do tempo que muitas vezes o pai e a mãe pegavam assim uns milhos de galinha, colocava no chão e mandava ajoelhar. Né? Tinha uns tipos de disciplina aí bem severo, né? A ponto de apanhar, de muitas vezes chegar, minha mãe dizia assim, ó, vá para casa que eu vou aqui em casa. Aí, quando eu chegava em casa, saía escondendo cinto, sandália, saía escondendo tudo que ela era acostumada a bater em mim. Aí quando veio, ela chegava com um galho de goiaba lá. Ainda dizia assim, tira a roupa. Né? A forma da disciplina passada já não é como hoje não, viu? Naquele tempo o sangue escorria muitas vezes. E não tinha esse negócio de conselho tutelado, não sei de quê. Não tinha não. Direitos humanos. Justamente, né? Então, muitas vezes, irmãos, os nossos pais naturais, eles faziam isso conosco. E nós obedecíamos. E muitas vezes vem Deus com uma palavra. Muitas vezes vem Deus e nos trata de uma forma mais rígida. E o que a gente faz? A gente quer sair da disciplina. A gente quer sair da sua presença. Aleluia. Mas obedeçamos a palavra do Senhor, irmãos, que é com amor que o Senhor faz isso. Aleluia, é para que nós se mantenhamos firmes, porque nós estamos lutando para chegarmos aos céus. Aí o versículo 10 vai dizer, pois eles nos corrigia por pouco tempo, não era muito não. Segundo, melhor lhe parecia, Deus, olha, Deus, porém, nos disciplina para o quê, irmãos? Para o nosso, no texto aqui da minha Bíblia, diz assim, ora, para aproveitamento, a fim de o quê? A fim de sermos participantes da sua santidade. Olha o propósito, irmãos. O propósito é de sermos participantes da sua santidade. O propósito é de estarmos perto dele. O propósito é de sentirmos a alegria de estarmos na presença do nosso Pai. Porque o nosso Deus, ele sabe, irmãos, que quando nós estamos em pecado, nós estamos distante dele. Que quando nós andamos no pecado desenfreado, irmãos, satisfazendo os desejos da carne, nós começamos a se afastar de Deus, e Deus, ele não quer isso para as nossas vidas, ele quer nós próximo deles. Ele quer que nós andemos em santidade. Aleluia. O propósito dele é esse, irmãos. O que é que o texto diz lá em Hebreus aí, capítulo 12, o versículo 14? Hebreus 12, o 14. Ele diz assim, olha, segui a paz com todos, e o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é melhor, irmãos, a disciplina de Deus, com o propósito de um dia contemplarmos a face do Senhor. Não é melhor, muitas vezes, Deus ele nos disciplinar para se mantermos na sua presença, porque um dia, aleluia, estaremos com Ele para sempre. Então vale a pena lutarmos, irmãos, combatermos, derramarmos sangue, feito aqueles homens que na arena, né, a palavra do Senhor vai falar lá em Hebreus 11 dos heróis da fé, né, que eram homens que não eram dignos desta terra, diz o texto. Muitos foram cerrados ao meio, decapitados, né, lançados nas covas dos leões, nas arenas, nas fornalhas de fogos ardentes, mas eles todos sofreram isso com um propósito, aleluia, de ganhar uma coroa. Passaram por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas permaneceram, irmãos. O apóstolo Paulo, lá no final da sua carreira, ele disse, eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu também guardei a fé. E agora uma coroa de justiça está proposta, preparada para mim. Que o justo juiz vai nos dar, irmãos. Aleluia. Quais são as dificuldades que passamos, irmãos, na caminhada com o Senhor? Quais são as lutas que muitas vezes querem nos fazer parar e desanimar, e nos fazer desistir da sua presença? Será que são as disciplinas do Senhor? Oh, aleluia, o propósito do Senhor é fazermos participantes da sua santidade.
Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. Busquemos esta santidade, sabemos que não é fácil, irmãos. O mundo está aí, os pratos estão aí, as dificuldades são tremendas, mas o Senhor, Ele é conosco. Ele mesmo se encarrega muitas vezes de se aproximar perto de nós e dizer, olha, vou tocar só um pouquinho aqui, para você estar mais próximo de mim. O Pai, Ele deseja que o Filho esteja na sua presença, irmão. Sabemos que muitas vezes nós como filhos batemos cabeças, muitas vezes somos desobedientes, não ouvimos, mas o Senhor, Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Aleluia. O texto, ele diz isso aqui no versículo 9. Aí o 10, o 11, ele vai dizer, toda a disciplina com efeito no momento nos parece ser motivo, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. É os frutos que produz, irmãos. A disciplina de Deus em nossas vidas nos produz frutos em nós. O Senhor, quando Ele vem aqui para esta terra, e Ele tem um encontro ali com os homens, com os fariseus e os saduceus, assim como João Batista, ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Porque, irmãos, quando um homem, quando o ser humano, ele se arrepende na presença do Senhor, quando ele tem um coração contrito na presença do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não rejeita. O Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado na sua presença. Mesmo quando falhou e errou, mesmo quando foi reprovado, mas voltou-se para a presença do Senhor, mas voltou-se para perto do Senhor e disse, Senhor, me recebe de volta. Assim como aquele filho pródigo que voltou para a casa do Pai. Assim como aquele filho que voltou para a presença do Pai e disse, Pai, me recebe de volta, eu pequei contra Ti, eu pequei contra os céus, eu pequei contra os meus irmãos, porque nós, irmãos, muitas vezes somos reprovados mesmo e falhamos, mas o Senhor, Ele conhece o coração do homem, Ele sabe quando nós verdadeiramente desejamos a presença do Pai, Ele sabe como verdadeiramente queremos se fazer participantes da sua santidade, da sua presença, aleluia. Então, as disciplinas do Senhor para as nossas vidas devem produzir esses frutos. É com esse propósito que o Senhor muitas vezes nos disciplina, que o Senhor nos chama para perto. Talvez alguém diga assim, mas pastor, já faz tanto tempo, parece que essa luta não passa, parece que essa disciplina de Deus não passa, mas é porque você ainda não está curado. Deus, Ele sabe, irmãos. Existem coisas que o Senhor, Ele vai fazer e Ele tem um tempo dEle. Ele tem um tempo de nos tratar, cada um aqui, irmãos, em particular. Eu, o pastor Paulo, também sou tratado pelo Senhor. Cada um de nós aqui temos uma forma diante de Deus, e Deus, Ele tem uma forma de trabalhar conosco, e Ele sabe o dia certo, Ele sabe o momento certo, Ele sabe o tempo certo, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo de chorar, mas também há tempo de rir, há tempos de se alegrarmos com o Senhor também, há tempos, aleluia, de entendermos, aleluia, que chegou o tempo de cantar, aleluia, mas para isso, irmãos, precisamos estar prontos, para que quando, muitas vezes, o diabo cercar aí fora, como ele falou ali para Pedro, para Tiago, dizendo, olha, o diabo está ao vosso derredor, porque ele tenta, o espírito de vocês estão prontos, mas a carne de vocês estão fracas, e é preciso estar em comunhão com o Senhor, é preciso estar em constante oração, leitura da palavra, busca verdadeiramente com sinceridade ao Senhor, para que venha produzir esses frutos dentro de nós, e enquanto, irmãos, nós não entendemos esta palavra, enquanto nós ficarmos lutando contra o Senhor
o Senhor ele vai aplicando a disciplina, e aí vai demorando mais. A Bíblia diz que o povo de Israel passaram 40 anos no deserto. Poderia ter passado menos tempo. O Senhor está dizendo: eu tenho uma terra boa para vocês. Eu tenho uma terra que mana leite e mel, mas eles não ouviram o Senhor e começaram a murmurar, começaram a desejar o mundo, começaram a desejar o Egito, porque o Egito simboliza o mundo, e eles começaram a dizer: ora, era melhor as cebolas do Egito, os pepinos do Egito, porque quando eu não estava na presença do Senhor, eu não passava por isso, não é assim que muitos dizem, quando aceita Jesus, porque quando eu não servia ao Senhor, eu não passava por essas coisas, mas agora eu estou passando, eu vou voltar para o mundo. Mas não sabe, irmãos, que o mundo aponta para o inferno. O mundo aponta para condenação eterna. Mas a disciplina de Deus um dia tem fim. Amém? A disciplina do Senhor um dia acaba. E quando ela acabar, o Senhor vai nos levar. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Receberemos uma coroa de glória. Aleluia, estaremos para sempre com Ele. Mas o mundo aí não perdoa não, irmão. A disciplina aí fora é diferente da disciplina aqui dentro. É melhor estar com o Senhor, amém? Aí o texto termina assim, aleluia. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropeiros. Fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Se mantenha firme. O escritor está falando sobre isso para cada um de nós. Ele estava falando sobre isso à igreja que estava ali, escrevendo aos hebreus. Ele estava dizendo para aqueles irmãos que estavam ali naquela igreja, estava dizendo: olha, se mantenham firmes. Se caiu, se foi reprovado, se falhou de alguma maneira, se levante, restabelecei, aleluia, as mãos decaídas. Ele diz, aleluia, restabelecei os joelhos tropegos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo, ele fala para que nós entendamos, irmãos, essas coisas, fazer caminho retos para os pés, para que não se extravie. E o que é manco seja curado. O Senhor, ele tem cura para as nossas almas. Ele tem perdão de pecados. Ele tem purificação, Ele tem força para que nós venhamos se manter firmes na sua presença. Aleluia. Né? Tem um louvor que diz assim, né? Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não temas. Né? O Senhor faz isso conosco. Restabelecer o joelho. Talvez esteja manquejando como Jacó. Talvez estava dizendo: Senhor, eu não aguento mais e vou parar. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, através da sua palavra: continue lutando. Você não está lutando por qualquer coisa. Esteja firme, igreja. Estejamos firmes, a caminhada é longa. O caminho é estreito. Mas no final, irmão, receberemos uma coroa de glória. E o Senhor dirá para nós: agora vocês estão aprovados. Aleluia. Foi reprovado em algumas vezes, mas vocês perseveraram, foram firmes, e o nome do Senhor foi glorificado na vida de cada um. Amém. Que nós viemos receber esta palavra em nossos corações, irmão. Que nós viemos perseverar na caminhada. Não é fácil, mas o Senhor é contigo. O Senhor é a tua força. Amém? Fica de pé nesta noite. Quero agradecer a sua presença aqui neste lugar. Você também que nos assistiu. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus continue nos dando graça na caminhada. E também agradeço mais uma vez nosso irmão Mateus, sua esposa, sua noiva, brevemente sua esposa. Estamos sabendo que está bem próximo aí, vão casar, glória a Deus por isso. Estaremos orando por vocês, amém. E que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Avisar os irmãos que, como os irmãos já sabem, domingo não haverá nem escola dominical pela manhã, nem culto à noite, só na segunda-feira,
estaremos aqui no culto natalino, estaremos adorando ao Senhor aqui a partir das 19 horas. Que os irmãos venham, estejamos aqui em comunhão, amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor, né, por esta noite, pela sua palavra. E eu queria convidar a dona Silene aqui, né? Ela fez aniversário agora há pouco, que nós não oramos, né? Nós não vamos perder a oportunidade. E aqui o Carlos também, amém? Vinícius também. Vamos estar orando pela vida deles em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oremos. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Ó Deus, queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor, a tua graça, o teu perdão. Ó Senhor, sem ti nós não somos nada. Ó Deus, queremos te agradecer pela vida de dona Silene, Senhor, que fez mais um ano de vida esses dias. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue derramando do seu amor, da sua graça, usando a tua instrumentalidade, Senhor, em tuas mãos a cada dia para a glória do teu nome. Ó Deus, o Senhor conhece os seus sonhos, o Senhor conhece, Senhor, o desejo do seu coração. Ó Deus, e tu é o Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus, Pai, que abençoa. Ó Deus, que estabelece, que faz o melhor para a tua filha, Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça a sua vontade, derrame cada dia mais das suas bênçãos sobre a sua vida e toda a sua família, sobre a vida do diácono Carlos, de Vinícius, Senhor, de toda a sua casa. Continue abençoando grandemente, dando anos e mais anos de vida na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, Senhor, na vida dela, por todos os presentes que o Senhor já tem dado, Pai, a tua filha, e por tudo que ainda o Senhor vai fazer, Deus. Continua abençoando e derramando das tuas bênçãos para a glória do teu nome. Ó Senhor, obrigado por tudo, obrigado, Deus. Continua dando sabedoria a ela nos teus caminhos, ó Senhor, nos seus cuidados com a sua casa, com seu esposo, com seu filho, Senhor. Ó Deus, com cada um de nós só temos que te agradecer pela vida dela. Continua, Pai, derramando das tuas bênçãos. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Ó Deus, ainda na tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por este culto nesta noite. Queremos te agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Deus. Nos ajuda a estarmos lutando contra o pecado todos os dias. Nos ajuda a se esforçarmos, Deus, pegar as armas corretas, se revestindo, Senhor, da armadura de Deus, para que nós possamos resistir o dia mal, para que nós possamos estar firmes, Senhor, tomando para nós o capacete da salvação, a espada do Espírito, Deus, que é a tua palavra, que cada dia vimos estarmos fortalecidos no Senhor, Deus, que nós não venhamos, Senhor, padecer, que nós não venhamos perecer na batalha, mas venhamos estar firmes e de pé. Restabelece, Senhor, os joelhos tropegos, as mãos decaídas nesta noite, Senhor. Talvez alguém chegou fraco aqui neste lugar, mas tu és o Deus que fortalece, tu és o Deus que renova, tu és o Deus que purifica e santifica, Deus. Queremos estar na tua presença, Deus, queremos mais da tua presença. Nos ajuda mais a amar a tua palavra, Senhor, lutarmos se preciso for até derramarmos sangue, mas que estejamos na tua presença. Não deixemos a tua presença por nada, Jesus. Queremos te fazer participantes da tua santidade, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Continua abençoando a tua igreja e usando a tua igreja neste lugar. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal. São essas coisas, Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica e a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos os tempos. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja. Abençoe, irmão.